Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs. Olá, povo santo de Deus, bom dia. Meus irmãos, me chamo Antônio Elton, sou da comunidade de Santa Ana, da área missionária Cidade de Deus, setor Dom Luís, da Arquidiocese de Manaus, e hoje, sábado, dia 30 de novembro de 2024, eu tenho o prazer, a honra e a alegria de poder partilhar com vocês o Evangelho de hoje, que se encontra em São Mateus, capítulo 4, versos do 18 ao 22, hoje que é a festa de Santo André, apóstolo de Jesus. Então, meus irmãos, com essa motivação toda, o último sábado do mês de novembro, o último dia do ano litúrgico. Daqui a pouco vamos planar um pouco mais sobre isso aí, mas vale a pena recordar como Deus foi maravilhoso durante esse ano litúrgico que passou. Então, resta-nos agora agradecer a Deus por essa dádiva de iniciarmos o novo ano litúrgico, iniciar um círculo aí, de celebrações, um ciclo de vitórias, aí, um ciclo de libertações também, por que não, Enfim, um ciclo de comunhão, um ciclo de intimidade com Deus que vamos conseguir aí, em nome de Jesus, durante esse novo ano que se inicia a partir de amanhã. Colocando aqui nossas intenções, em especial pelos enfermos, pelas pessoas que precisam de oração, os acamados, os que se encontram em crise familiar, os depressivos, as pessoas que de alguma maneira estão perdendo a sua fé, estão tendo a sua fé, vendo a sua fé esfriar, morna. Enfim, que esse evangelho de hoje, que é muito bonito, muito lindo, é bem curtinho, mas muito rico mesmo na espiritualidade, que ele possa despertar nos corações entristecidos e desanimados a vontade, o fervor novamente de voltar às origens, voltar ao começo, Enfim, que o Senhor possa falar ao nosso coração hoje e que possamos, assim como André, dizer ok no coração ao chamado que o Senhor faz para cada um de nós todos os dias. Um novo dia inicia, um novo chamado o Senhor faz para nós. Vem e segue-me. Então, nosso evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 4, versos do 18 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Verso 18. Estando ele a caminhar junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Continuando a caminhar, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com o pai Zebedeu, a consertar as redes, e os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, este dia de hoje tem algumas características muito significativas, pois se trata do último sábado do mês de novembro, como eu falei há pouco, mas também coincide de ser o último dia do ano litúrgico. Para quem não lembra ou para quem não sabe, o nosso ano litúrgico começa no primeiro domingo do Advento, que no caso é amanhã, domingo, e termina na festa, solenidade do Cristo Rei, que foi domingo passado. Então olha como a igreja se organiza, Muito bela. Então hoje é esse dia, é o dia que está aí entre os dois ciclos aí, que fecha. É exatamente neste dia, 30 de novembro,
celebramos de modo festivo o dia de Santo André, um dos primeiros apóstolos chamados pessoalmente por Jesus Cristo. O evangelho deste sábado nos apresenta justamente o momento de encontro de Nosso Senhor com Santo André e o modo como ele passa a ser um dos apóstolos. Então, aqui que nós vamos firmar aqui a nossa reflexão nesse momento aqui, né? É bom imaginar, aliás, é bom nos imaginarmos na cena, né? É bom nos imaginarmos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa função, né? Na nossa rotina, e Jesus nos chamando, como aconteceu como Santo André e tantos outros. Interessante ressaltar, meus irmãos, a simplicidade do chamado que Cristo faz aos 4 primeiros, dentre eles Santo André. Com um simples segue-me, Pedro e seu irmão André deixam tudo e seguiram a Jesus. Na verdade, a gente vem aprendendo com os anos que esse deixar tudo, na verdade, é ressignificar. É colocar a nossa profissão, a nossa missão, a nossa vida em função do reino também. Às vezes Jesus nos chama, não é para a gente largar tudo, não. Vamos fazer da nossa missão, da nossa profissão, do nosso, onde quer que estejamos, sejamos um outro Cristo. Que grande força de atração tem um olhar, tem a palavra, tem a pessoa de Jesus Cristo. Pois ninguém deixa a vida, o trabalho, a família imediatamente por qualquer coisa ou qualquer pessoa, como aconteceu com esses homens aí. Situação semelhante aconteceu com os outros 2 apóstolos narrados no Evangelho de hoje. Por isso, todos nós devemos valorizar ao máximo a nossa vida cotidiana, aquelas coisas do dia a dia, rotineira, pois Deus se manifesta no mais simples e ordinário de nossa vida. Meu irmão, desde o nosso acordar até o nosso deitar, quantas e quantas vezes Jesus falou conosco, quantas e quantas vezes Jesus se manifestou a nós, respondendo às nossas inquietações, fortalecendo o nosso ânimo. Então, às vezes a gente está muito focado, né, nas nossas dificuldades, enfim, nos nossos projetos, e esquecemos que Jesus, ele usa justamente o nosso dia a dia. Jesus não chama ninguém que não tenha capacidade de fazer aquilo que ele chama. Então, se ele nos chama, é porque ele sabe que nós somos capazes. Então, às vezes falta a gente fazer as pequenas coisas com amor, com cuidado, com carinho, porque ali Deus também está. Eu não falo isso somente no serviço da igreja, não, no nosso trabalho mesmo ali, né? Quem trabalha em vendas, quem trabalha no atendimento, enfim, indústria. Nesses momentos, nessas situações, Deus fala conosco também. Só que é preciso também responder. É preciso ter um coração sensível para ouvir o chamado de Jesus, para ouvir o apelo de Jesus. E Santo André soube ouvir muito bem. Interessante que, uma vez feito o convite, aceito o convite especial de Jesus, Santo André passou a ter uma vida muito próxima de Jesus, estando presente ali nas pregações, nos ensinamentos, nos milagres, enfim. Sem sombra de dúvidas, o contato mais próximo com o Messias, com Jesus, fez com que Santo André pudesse realizar um verdadeiro caminho de conversão e santificação. Pois veja bem, quando Deus nos chama, Jesus não escolhe os prontos, não. Ele chama e nos molda, Ele nos chama e nos prepara, Ele nos chama e nos orienta. Então, quando Ele chamou Santo André para essa missão, o André não estava pronto, não. O que conta muito, gente, a princípio, cada um pode falar sua experiência própria, é a vontade, é o desejo, é o anseio por ser ouvido por Jesus, é um anseio por, assim, Jesus, eu estou aqui, me envia, me capacita. Então, não só André, como seu irmão, mas também os outros apóstolos, enfim, todos eles tinham o desejo, o anseio de encontrar o Messias. Então, quando eles viram, perceberam que Jesus era alguém especial, assim, juntou a sede com a fome, com a água, juntou como falam os antigos, a fome com a vontade de comer, para dizer realmente que
na simplicidade, no dia a dia, se estivermos abertos, se estivermos com o coração limpo, o Senhor falará, nós ouviremos e a nossa vida se transformará. Nosso Senhor Jesus Cristo, para encerrar, é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Ele continua a fixar seu olhar em cada um de nós e sorrindo nos convida a segui-lo. Vamos imaginar Jesus sorrindo, nos chamando no nosso dia a dia mesmo ali, que possamos imitar a Santo André e passar a ser verdadeiros discípulos de Cristo, nos tornando outro Cristos, no meio de nossa sociedade, que precisa tanto de pessoas comprometidas. Que o seguimento de Jesus nos ajude a sermos verdadeiros cristãos, que se abram à conversão em busca de santificação. Porque, meus irmãos, buscar o reino, plantar a semente do reino, é buscar santificar-se, é buscar assemelhar-se a Cristo. Que Maria Santíssima, a fiel discípula de Nosso Senhor, interceda a Deus por cada um de nós, especialmente por você que está em dúvida se Deus te chamou ou não. A resposta é: Ele te chama, Ele te quer bem e Ele ficará muito feliz com o seu sim. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje